E aí, pessoal, Davi aqui do canal Pra Meditar, e hoje a gente vai falar de um assunto importante e interessante que é como a gente pode deixar de ser uma pessoa grudenta, em 5 pontos. A nós mesmos, ou de repente a gente pode ajudar alguém que a gente conheça, que a gente tem essa impressão que ela está muito grudenta, está até sufocando, né, a outra pessoa. Então a gente pode ajudar esse indivíduo ou nos ajudar mesmo, né? Então, vamos começar o primeiro ponto, que é o básico, o fundamental, é a gente reconhecer que a gente está sentindo isso. Às vezes, a gente pode associar esse sentimento naquele momento que a gente está apaixonado. Sabe quando a gente se apaixona por alguém? Então, a gente quer em todos os momentos, todas as situações que a gente tá junto com aquela outra pessoa. Então, a gente até sente um prazer, uma satisfação plena quando a gente encontra aquele outro indivíduo, né? E quando a gente está distante, a gente sente uma saudade incrível, né? Que faz tudo que a gente esteja fazendo, a gente quer estar junto. Agora, é importante a gente perceber que esse momento que a gente está apaixonado, na realidade, está acontecendo também coisas no nosso cérebro, né? Então tem questões aí de liberação de dopamina, de serotonina, que são assuntos aí que a gente pode falar em outro momento e que não vem ao caso agora. Agora é interessante a gente perceber o nosso comportamento, a nossa emoção, o nosso sentimento e a nossa ação mesmo, né? Então, a gente pode, em primeiro ponto, é a gente reconhecer que a gente está sentindo isso. Não quando a gente está apaixonado, nesses outros momentos, que a gente não consegue ficar bem com nós mesmos, ficarmos tranquilos, sem a gente pensar onde a pessoa está, o que ela está fazendo, por que ela não responde às nossas mensagens, porque hoje em dia tem esse problema aí que está bem agravante, né? As relações digitais, né? Que a gente manda uma mensagem e espera lá que a pessoa responda em 10 segundos, em 20 segundos. Quando ela visualiza e não responde, a gente já tem um comichão, né? Ou por que será que não está respondendo? Ou quando ela responde, e às vezes o nosso nível de ansiedade está tão grande que a gente vê aqueles 3 pontinhos piscando, ou está escrito assim, digitando, né? E a pessoa não completa aquela mensagem e a gente fica atordoado, né? Então, primeiro a gente perceber em nós mesmos exatamente isso, o reconhecimento que a gente está sentindo essa espécie de dependência mesmo, uma dependência emocional de nós mesmos, que a nossa emoção só vai ser equilibrada quando a gente souber o que o outro está fazendo, ou quando essa outra pessoa responder uma mensagem que a gente tenha, né, enviado, ou quando ela der algum sinal aí que está tudo bem, ou que ela demonstre para a gente que está fazendo algo que para nós mesmos seja algo assim condizente às nossas expectativas. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse reconhecimento. O segundo lugar é tentar desenvolver a nossa independência emocional mesmo. A gente perceber mesmo, de fato, além da nossa percepção mental, a gente nos ver com as nossas emoções e sentimentos que a gente tem uma independência. E como que a gente pode fazer isso? De repente, canalizar esse nosso foco do outro em nós mesmos. E isso às vezes pode ser muito difícil. Então o que a gente pode fazer? Ao invés da gente tentar canalizar para os nossos pensamentos, para as nossas emoções o tempo inteiro, que muitas vezes a nossa mente vai estar ali em conflito ou murmurando, né? Repetindo as questões em relação a outra pessoa, é a gente focar nossa energia em outra coisa, além dos nossos pensamentos, em de repente alguma atividade que nos faça bem, sabe? Você de repente focar a sua energia mesmo, todo o seu ímpeto em atividades que te deem algum acalento, alguma coisa prazerosa, alguma coisa que te satisfaça. Então pode ser tanto uma atividade corriqueira, né? Você focar em algo assim que te dê alguma satisfação ali momentânea, né? Que seja, fazer o quê, né? Se você não consegue criar assim um comportamento mais seguro, mais profundo, então uma satisfação mais instantânea. O problema é que essa satisfação instantânea, ela vai gerar um ciclo que a nossa mente vai ficar procurando satisfações uma atrás da outra instantâneas. Então, o que seria melhor mesmo nesse momento é procurar uma atividade que nos faça bem.
Então, seja ele um hobby, seja ela um hobby, ou mesmo, se possível, uma atividade física. Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente está aí movimentando outras estruturas do nosso ser. A gente está movimentando a nossa mente, as liberações que acontecem no nosso cérebro em questão de neurotransmissores, né? Questões hormonais mesmo, ou a gente está mesmo trazendo a nossa atividade física ali por inteiro, né? O nosso corpo e nossa mente integrados. Então, de repente, se você não tem ali um hobby que você se identifique, de repente sei lá, uma coleção de alguma coisa, assistir algo, né? Você cuidar de plantas, cozinhar, fazer alguma atividade artística. Então, tenta fazer alguma coisa de atividade física mesmo. Vai andar, vai correr, passeia com o seu cachorro, né, com o seu pet, mexe no seu gatinho, ou sei lá, né, faça alguma atividade que ela componha essas questões de diferentes questões da nossa mente e do nosso físico, né? Algo que integre tudo isso. Um terceiro ponto é a gente tentar mesmo estabelecer limites saudáveis. Isso aí vai tentar representar não só coisas em nós mesmos, mas a gente compreender os limites da outra pessoa. É a gente tentar perceber se a gente não está sufocando aquele outro indivíduo, né? Mandando essas mensagens, né? Uma mensagem atrás da outra. Então, ou ficar perguntando ou ligando o tempo inteiro para ela, né? Ou para ele. Tentar ficar marcando coisas o tempo inteiro. Às vezes, é interessante a gente perceber mesmo que para nós, isso estar junto significa uma coisa, mas para o outro é algo completamente diferente. Se para a gente pode ser algo prazeroso estar o tempo inteiro junto, para outra pessoa pode ser algo sufocante mesmo. Para ela, de repente, ela precisa de um tempo maior de distância, sabe? Um tempo maior para ela desenvolver as coisas dela. Então, de repente no trabalho, no estudo, né, ou qualquer outro tipo de atividade, estar com os familiares dela. Então, é interessante a gente tentar estabelecer esses limites, sabe? E essa percepção de estabelecimento de limite não é só de nós mesmos, é de fato olhar para outra pessoa, né? Então, isso aí é um exercício que a gente faz para olhar para nós e olhar para o outro. Outro ponto que é muito importante, que aí a gente vai para o nosso quarto ponto, né? Para a gente fazer essa reflexão, é a gente tentar cultivar amizades independentes. Então, ou atividades independentes também, mas é mais no ponto de amizades mesmo. Então, sabe que às vezes a gente tem amigos em comuns, né? Então, a gente acaba caindo nos mesmos lugares, a gente pode encontrar essas mesmas pessoas que essa pessoa que a gente está grudada, né, também tem essas ligações, mas o que acontece? A gente acaba estando com esses mesmos amigos e a gente passa a trazer as nossas preocupações em relação àquela pessoa que a gente está grudada para esses amigos. E aí o que vai acontecer? Esses amigos também vão ficar numa situação ali difícil, né? Uma saia justa, ou começar a falar, pô, mas só fala nisso, naquela outra pessoa, né? Tenta se libertar disso, tenta ir para outro lugar. E aí o que isso vai acontecer? A gente vai até começar a desgastar as nossas relações íntimas que a gente tem com esses mesmos amigos, com esses mesmos ciclos de amizades, né? Então é importante a gente tentar descobrir ou mesmo cultivar relações de amizades independentes, fora desses ciclos próximos que a gente tem, né? Desses centros próximos que a gente tem com a pessoa que a gente tem, que a gente está sentindo que a gente está muito grudado, que a gente está sufocando, ou que a gente tem assim uma dependência muito grande, né? E o último ponto mesmo que a gente pode fazer em relação a esse vídeo, né, nesses 5 pontos, é tentar evitar essa dependência ou a superdependência digital. Então o que é isso? É ficar um pouco livres da gente estar monitorando onde essa pessoa está em termos digitais. Então é a gente tentar
deixar de ficar vendo o que ela está postando o tempo inteiro, se ela está ali colocando as coisas que ela está, sabe, o almoço que ela fez, as pessoas que ela encontrou, ou grupos, né, de repente a gente compartilha grupos de conversas aí, né, nas mídias sociais, né, nos bate-papos da vida, então a gente faz um esforço de parar de monitorar, né? Parar de ficar vendo o que ela está postando, o que ela está comentando, se ela visualizou alguma coisa, né? Se ela deu aquela curtida. Então, a gente fazer esse exercício da gente tentar parar de monitorá-la, né? Tentar deixar isso de lado um pouco, e aí, às vezes, é a gente mesmo deixar de estar nesses grupos o tempo inteiro, parando um pouco de viciado, né, mesmo, de ficar vendo ali, né, sei lá, diferentes tipos de mídias sociais. Então, esses 5 pontos são fundamentais ali para a gente tentar, pelo menos, treinar em nós esse comportamento de repente a gente está grudando muito na outra pessoa e a gente está sentindo em nós mesmos que a gente está muito dependente emocional dessa outra pessoa. E às vezes ela nem fala isso pra gente, ela começa a demonstrar com alguns sinais que a gente de alguma forma está sufocando ela, né? Ou não, isso está acontecendo em nós mesmos, mas a gente está observando isso em outros indivíduos, né, que a gente conhece, que podem estar sofrendo com isso, ou outras pessoas que a gente conhece que estão sofrendo com atitudes dessas pessoas que estão de alguma forma a sufocando ou grudando nelas, né? Então é isso, deixa o seu comentário aqui se você já passou por isso, se você sente alguma coisa em relação a esse assunto, né, um desses 5 pontos. Curte aqui o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê num próximo. Até lá, um abraço.